Seja muito bem-vindo na nossa terceira aula, nossa segunda aula de conteúdo, nossa apresentação. E hoje nós estamos tirando dúvida do Harrison, que postou aqui embaixo, aqui, ó. Você está vendo aqui embaixo, ó, comentário. Ele foi lá e postou: Márcio, estou em dúvida na Revolução Francesa, explica aí, nós estamos tirando a dúvida. Primeiro passo para expor a Revolução Francesa, Harrison, para toda a galerinha do segundo ano. Povo do segundo, povo do terceiro ano que ainda está em dúvida em Revolução Francesa, não pode mais perder tempo, presta atenção. A Revolução Francesa é um divisor de águas. Ela divide o absolutismo, deixando a Idade Moderna para trás, e ela centra, ela firma no novo modelo de governo, num troço que nós vamos chamar de parlamentarismo, divisão de poderes, república parlamentarista. Inclusive, é interessante a gente comentar isso. O parlamentarismo, na forma da Revolução Francesa, ele tem uma característica muito chamativa, que é a participação popular. Quando eu estou falando nisso, a gente está vivendo um momento de ebulição social aqui no Brasil em 2015. Está todo mundo indo para a rua, está todo mundo pedindo baixa de impostos, que baixa a gasolina, que é um alvoroço, literalmente não mais uma classe baixa, de uma classe C, de uma classe dominada, de uma classe esquecida e de uma classe sem cultura, como muitas vezes nos pregam. Essa reivindicação ela vem de uma classe média, que é iluminista, que tem pensamentos fixos e que está indo para a rua elaborar um plano novo. O que a burguesia quer? Maior participação no governo. A burguesia quer o quê? Diminuição dos impostos para que ela tenha rentabilidade financeira. A burguesia ela quer o que? Ela, na realidade, ela não está querendo nada mais, nada menos que o próprio poder. Isso aconteceu na França. E aí a gente tem que dividir isso muito bem. A França, ela vivia um momento muito complexo de um rei chamado Luís XVI, que tinha uma característica absolutista plena, o rei Sol. O homem que se coroou, o homem que tomou a coroa do Papa e se coroou, ou seja, ele era o astro-rei. O problema é que a sociedade francesa começou a sofrer grandes pressões. Problema 2, a França vivia uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, onde a França se envolveu com a Áustria e com a Prússia numa pequena guerra, gerando muito ônus para a sociedade francesa. Resultado, a sociedade francesa decai socialmente e precisa pagar mais impostos, precisa sustentar o governo absolutista. E esse sustento do governo absolutista ele é muito complicado para a classe média, porque quando a burguesia se vê com o poder nas costas, carregando nas costas o primeiro estado, que era chamado de clero, e carregando nas costas o segundo estado, chamado de nobreza, os sans-culottes, ou o terceiro estado, eles se rebelam, eles ficam dizendo: poxa, mas como nós pagamos impostos tão altos para garantir um estado social de uma burguesia, o estado social de uma nobreza, o estado social do clero, que nós pagamos tantos impostos como dízimo à igreja, como dízimo alimentar, ou seja, resumindo a história, os sans-culottes, aí que vão ter uma pequena divisão. Esse terceiro estado ele vai estar dividido em duas grandes alas. Márcio, por que está falando isso agora? Porque é muito importante que a gente entenda isso antes de começar a falar da Revolução. Primeiro, forma. Girondinos. Quem eram os girondinos? Eram os burgueses, a alta do terceiro estado, burgueses, comerciantes, intelectuais, principalmente intelectuais, filósofos iluministas. E aí a gente vai ter dentro desse terceiro estado Jean-Jacques Rousseau e tantos outros que vão carregar esses ideais. Márcio, e o segundo? Os jacobinos. Márcio, quem eram os jacobinos? Os revolucionários. O povo mais pobre, o povo que queria o pescoço. O povo, inclusive, que tem uma frase esplendorosa do nosso querido Robespierre, onde ele diz, brincando com a nobreza, que só sossegará a revolução quando o último padre foi enforcado na tripa do último rei. Olha como a revolução aí, ela tem um caráter mais emergencial, ela tem um caráter mais firme.
Ou seja, nós podemos traduzir que os girondinos são os moderados e os jacobinos são os exaltados. Os caras querem a revolução a todo custo. Primeiro passo da revolução que nós vamos dividir em 3 grandes passos. Beleza, Harrison? Para ficar mais tranquilo. Primeiro passo, a queda da Bastilha. Bastilha, local onde centralizava os presos políticos e intelectuais que eram contra a forma de regime do absolutismo. A tomada da Bastilha, ela foi um passo inicial para dizer: o poder não pode prender, o absolutismo ele pode prender física, mas jamais ele poderá prender as ideias. O plano das ideias é completamente livre, né? Inclusive, a gente, só fazendo uma lembrança, só fazendo um paralelo, ao povo que no Brasil hoje clama a volta da ditadura militar, em 1969 nós vivemos um período chamado período do terror da ditadura, onde os presidentes, e aí a gente vai falar do presidente Médici nesse momento temporal, viveu um momento de maior repressão aos revolucionários. E aí, quem vai saber que o Brasil vive uma ditadura? A França, na publicação da Carta de Frei Tito. Ou seja, o plano das ideias, ele não pode ser preso, ele não fica enclausurado. Então, na queda da Bastilha, o que acontece com aquela galera que estava presa? Eles não só saem da prisão física, mas intelectualmente ganham as ruas. E as ruas ganham corpo. Sancudos com armas na mão, com garrunchas, com material de arado, porque eles eram agrícolas. Lembrando que a França era absolutista, monarca, e tinha como principal fonte de renda a agricultura. A sua vizinha e a sua rival, Inglaterra, já sofriam um processo de revolução industrial. A França não. A França aguardava firmemente nessa teoria absolutista. Então, o primeiro passo, Harrison, já foi dado. Derrubamos a Bastilha. Botamos o povo na rua. Qual era o segundo passo? A implantação de uma política chamada política do terror. Quem vai gerenciar essa política? Robespierre. Márcio, como funcionou essa política? Muito simples. Num país tão distante do nosso, quem é contrário ao que se pensa, o que acontece? A voz é calada. Existe uma ditadura velada, Márcio está falando isso, existe uma ditadura velada midiática. Se eu for contra alguém, automaticamente eu sou calado. Então, o segundo momento do poder, o segundo momento da revolução, é a política do terror, onde Robespierre mata. E mata guilhotinado. A guilhotina vai ser uma ferramenta muito utilizada na França. Então ele guilhotina quem for contrário à revolução, quem for contrário ao poder. O problema é que vem a terceira fase da revolução, e essa fase é onde eu quero pisar nos 2 pés, porque, Harrison, eu acho que aí é onde está a maior dúvida de vocês. Essa revolução, no período de Robespierre, no período do terror, ela aplainou os rumos franceses da seguinte maneira: reforma agrária, show. A França deixa de ser absolutista, show. A França vive um momento de pseudo-liberdade, claro que não se podia ser contra o regime, por isso eu estou chamando de pseudo-liberdade. A França entra no regime de liberdade, segundo a teoria de Robespierre, porém, quem fez a revolução ainda não estava no poder, que era o terceiro estado burguês, o terceiro estado da última camada, dos comerciantes, dos ricos. Então, qual é o passo de se fazer agora? Estabilizar politicamente a França. E só quem consegue isso? Os generais. E aí a gente vai ter uma figura memorável na França, chamado de Napoleão Bonaparte, que é um cara que sobe nas camadas militares, alcança o poder, e aí ele faz com que a França viva o momento que é o ápice dessa revolução, que é a França se tornar a maior nação europeia naquele momento. A França, ela nasce com 2 grandes diferenciais da Inglaterra. A França, ela nasce com um diferencial nacionalista. Outra aula eu venho falar isso com muita tranquilidade, que essas revoluções, inclusive, que estão na rua, que todo mundo sai com a blusa do Brasil, ninguém usa o nacionalismo. Cantar o hino nacional não é nacionalismo, usar a blusa do Brasil
Não é nacionalismo dizer que sou patriota, não é pôr a mão no peito. Dizer que é patriota, dizer que é nacionalista, você derrama o seu sangue pela sua nação. Verás se um filho teu não foge à luta. E isso no hino nacional brasileiro é a única frase que nos incita a sermos nacionalistas. Pega o hino francês, analisa o hino francês, as mortes, o sangue, a revolta, o povo, ou seja, uma nação constituída pelo povo francês. Então, Harrison, eu concluo o assunto dizendo, Revolução Francesa bem simples, tem 3 passos, ou seja, queda da Bastilha, política do terror e Estado napoleônico ou expansão napoleônica. Napoleão impôs um regime que a França se tornasse industrializada e que a França crescesse frente à sua inimiga e vizinha Inglaterra. A França vai se tornar uma das maiores nações do mundo e vai dividir com a Inglaterra o poder da Europa. Lembrando a vocês que é também por causa dessa Revolução Francesa que o Brasil vive um momento memorável em 1808, a chegada da grande família real portuguesa no Brasil. Eles vieram fugidos do próprio Napoleão. Então, galera, fica a dica aí dessa aula. Revolução Francesa é um assunto extenso, me perdoe pelo tempo. Harrison, tomara que tenha tirado sua dúvida, galerinha do segundo ano, um forte abraço.